PSB é trabalho, PSB é você. PSB é verdade, PSB é você. PSB é 40, PSB é você. Olá, ficamos algum tempo aí fora do ar, do programa Direto ao Assunto. E estamos aqui novamente com o nosso vereador reeleito, Edivaldo Pereira Campos, teimoso. Olá, Edinho Melo, uma boa tarde para você. Boa tarde, Lilian. Hoje, né, é um grande dia aqui. Nosso amigo e grande irmão aqui, o teimoso, vereador reeleito pelo PSD de São Sebastião. É uma forma gratificante o trabalho que o PSD vem desenvolvendo aqui na cidade. Teimoso, em primeiro lugar, é um grande prazer você estar aqui no nosso programa de novo, Direto ao Assunto. E vou fazer uma pergunta mais como um bate-papo aqui, em relação ao gerador do Hospital São Sebastião, que foi pedido em 2013 junto com o deputado no tempo do PTB, Luciano Batista, de São Vicente, e que só agora chegou e, por incrível que pareça, em vez de ir para o hospital, já vai para outro. O que é que você tem a falar em relação a isso? Bom, Dedinha Lilian, primeiramente boa tarde. Quero aqui dar uma boa tarde especial aos ouvintes do Direto ao Assunto, dizer que é sempre uma honra e um prazer estar aqui. A referência do gerador, Dedinha, de uma certa forma, foi uma conquista desse vereador junto ao deputado Luciano Batista. Nós tivemos um pedido, foi feito em 2013, para a população entender que as coisas não acontecem a todo instante, ou a hora que as pessoas que vai acontecer, não. O gerador foi um pedido para atender o hospital, mas a administração, ela comprou um gerador. Ela não se ateve ao gerador porque estava necessitado realmente do gerador. E logicamente, a nossa emenda veio de boa hora, porque nós estamos construindo uma UPA nova em São Sebastião e vai atender cada vez mais a São Sebastianense, isso é o que interessa. Então eu quero agradecer aqui logo a oportunidade para agradecer ao deputado, o ex-deputado Luciano Batista, e daí o São Sebastião está aí, para vocês, e que tenha um bom uso, que seja de uma forma usada no geral. Acho que fica de bom tamanho na nossa UPA nova, porque uma UPA nova já está nova. Na sua vereança, que já são agora 3 anos e 10 meses, foi muito difícil, muitas pessoas falam, né, poxa, o vereador não faz nada, e eu quero aqui fazer uma pergunta para você. A gente sabe que você fez vários trabalhos legislativos, como requerimento, indicações, muitos só ficaram no papel. Eu queria que você explicasse quais as dificuldades encontradas para colocar em prática através do legislativo. Quais suas ideias para a melhoria da sociedade através da política? A gente, né, Luiz, aqui é o vereador, ele é um pedinte realmente do povo. Eu acredito, eu falo que nós somos uma conta externa, nós estamos junto ao povo, nós estamos no contato do dia a dia. E você vai ver a comunidade, você vai gerando algo para trabalho. Fruto do trabalho, fruto da educação, fruto do requerimento, mas nem sempre a gente é interpretado da forma correta e aí o executivo entende que não seja prioridade. Lógico, o que eu sei é que tem que ser parceiro. Eu fui eleito pela oposição, eu entendo isso. Quando eu fui eleito pela oposição, não foi fácil você trabalhar 3 anos, 10 meses como prefeito. Vou dizer para você, fraco, o prefeito não desenvolveu as coisas como tem que acontecer, foi fraco o trabalho. Ele não conseguiu atender as expectativas dos vereadores dele, imagina a gente na oposição. A gente fez a corporação, se desdobrou para que ocorresse a forma correta. Eu não posso dizer que eu não fui atendido 100%, não é isso. Mas eu só fui atendido 25% do requerimento, foram exatamente 2.753 requerimentos, ofícios, indicações, projeto de lei. Então, para você entender, 25% ocorreu de uma forma que também não foi 100%. Às vezes fizeram uma coisa e deixaram outra. Uma prova do tamanho da irreverência desse governo é a questão da Zé Pacini. A Zé Pacini foi feito, vocês aqui lembram muito bem, passaram 8 meses para ser retirado para ser recolocado. Hoje, para meu orgulho, requerimento do vereador também, está sendo retirado novamente para ele, está sendo colocado asfalto. Imagine isso, quer dizer, não passou 2 meses que isso foi feito, passou 8 meses para ser feito, com 2 meses foi refeito novamente. Quer dizer, isso tem um nome, ingerência. Teimoso, em referência às críticas antes das eleições,
E muita gente dizia, né? Teimoso não ganha, Teimoso está queimado no topo, né? E para que todo mundo saiba, né? Os números estão aí. Você tirou 547 votos no topo, porque resumindo, não está queimado no topo. Eu queria que você falasse sobre essa expectativa que foi contrária a você e perguntar para você, você acha que você foi reeleito com os votos dos 1.042 que você tirou na eleição passada ou com votos de novas pessoas que votam em você, novas conquistas? Assim, eu entendo que uma reeleição é uma coisa muito difícil, muito complexa, muito difícil, diferenciada, e aí a gente vê das críticas das pessoas que queriam estar em meu lugar. Nada mais do que isso, são as pessoas que fizeram oposição a querer tomar o meu lugar. E aí, logicamente, foram na nossa comunidade, no nosso bairro, nos queimar, falar o que a gente não fez, nos avacalhar, de certa forma, demonstração de grupo de pessoas pagadas para ir nos convencer nos vaiar. E a gente não deixou isso nunca cair, a gente ficou despreocupado com isso, porque sabia que a gente tem feito um trabalho diferenciado. Logicamente, eu acredito que 50% do meu voto foi renovado. 50% do meu voto foi renovado, eu vejo isso. Eu tive 50% do voto mantido, porque a gente tem um grupo muito forte, isso é quando se fala isso, o grupo é forte, é bem trabalhado, bem articulado. E aí, com o grupo forte que a gente tem, estimulou as pessoas a ter mais vontade e novamente conduzir o vereador Teimoso à Câmara Municipal. Teimoso, o que você tem a dizer sobre a presidência da Câmara Municipal para 2017? Veja, esse é um trabalho que a gente vem fazendo há algum tempo. Logicamente, eu sempre falei que não tinha interesse na Câmara nesses primeiros 4 anos. Por quê? Porque eu cheguei, como a grande maioria chegou, mas aí a gente vai aprendendo a conhecer o sistema, aprendendo a conhecer a Câmara. E a gente sabe hoje, que hoje, dentro do cenário, eu ponho o nome a presidente da Câmara. Por quê? Porque eu tenho aceitação junto com o meu partido, o meu prefeito, eleito Felipe Augusto, e junto à oposição. Hoje eu me considero assim. Eu acho que um cidadão honrado, que tem palavra, que tem moral e vai cumprir exatamente o que ele falar, o que for acordado. Agora, eu não vou fazer nenhum tipo de besteira para também avacalhar, mas não. Eu quero fazer um trabalho sério, quero fazer diferente, quero ser o presidente da Câmara 2017, 2018, para mostrar, até para voltar à pergunta que a gente falou, para mostrar para algumas pessoas da capacidade do vereador e do entendimento que tem a nossa comunidade. Sendo presidente, a gente vai fazer uma gestão mista, diferente, participativa com os funcionários da Câmara e, logicamente, com os comissionados, que todo vereador tem que estar comissionado. Precisa disso. Apoiando a Câmara dos vereadores. Câmara não são câmaras diferentes. A Câmara tem que fazer todos os vereadores, posicionar os vereadores no seu lugar correto. Nós temos uma Câmara complicada por causa da distância do nosso bairro, do nosso município, que é 104 km, 110 km, mais ou menos diferente do outro. Então a gente tem que fazer um trabalho diferenciado, seja dando condições aos vereadores para que eles consigam, assim, fazer a aceitação das suas comunidades locais, seja na Costa Sul, seja no Topo, seja no Centro, seja na Costa Norte. Esse é o objetivo e esse é o que eu tenho a falar aos nossos colegas e amigos. Dizer assim, vamos eleger um vereador que consiga ter parceiro do prefeito. Fui eleito com o Felipe, acredito muito nessa parceria com o prefeito municipal do Rio Augusto. Ô Teimoso, mais um dado, né, que eu levantei, é que da eleição de 2012 para a eleição de 2016, na Costa Norte, você aumentou 100% os votos. Em 2012 você tirou 57% e agora, em 2016, você tirou 114 votos. O que você vai fazer para a Costa Norte, não dizendo que você não fez, você sempre, o pessoal da Costa Norte pediu sua ajuda, você estava ajudando. Mas o que fazer mais para o povo da Costa Norte por ter tido essa votação lá? A diferença é muito grande e a Costa Norte acabou tendo uma decepção muito grande com os seus apoios vereadores, que lá estavam, que aí não foram, a representatividade deles muito pouca, muito fraca, reconduziu o Maurício do Cano do Mar novamente à Câmara e não deu a oportunidade de tirar bastante votos lá na Costa Norte. Quer dizer, dizendo aos seus líderes lá, seus candidatos a vereador lá no olho, e dizendo que esse vereador vai trabalhar diferenciado com aquela comunidade, porque esse efeito é algo diferenciado, porque a Costa Norte ela é carente de muitas coisas, ela é carente até mesmo da presença do vereador, e eu não vou me esquecer disso.
Eu não vou dizer para você que eu vou resolver 100%, mas eu vou ter sempre presente, vamos caminhar na comunidade, vamos tomar café, vamos na reunião da Associação de Moradores e discutir o que é melhor para o Canto Mar, o que é melhor para a Enseada, o que é melhor para o fundo do Jaraguá, para a gente fazer uma discussão ampla, junto com essa associação de moradores e junto com as comunidades religiosas, seja católica, seja qualquer comunidade para se definir o que eles entendem para o Jaraguá, Enseada e Canto Mar. A comunidade tem que saber disso, tem que saber o que eles querem e a gente praticamente tem que participar da sessão para ajudar. É para isso que eu vou me expor, me colocar à disposição dos moradores da Costa Norte, dizendo que estou à disposição para trabalhar por aquela comunidade, ajudar o vereador Maurício e, logicamente, ajudar a comunidade do Canto Mar, se assim for possível. Temoso, você é um vereador popular, vereador aí do povo, que tem o gabinete Portas Abertas, está sempre dando aí atendimento à população, ao munícipe aqui de São Sebastião, faz o que está no seu alcance para tentar ajudar esse pessoal que vem aqui, você escuta, abre a porta aí do seu gabinete. Eu queria que você deixasse uma mensagem às 946 pessoas que acreditaram em você, que confiaram no seu trabalho, na sua integridade. Eu queria que você deixasse uma mensagem, porque a última vez que nós estivemos aqui, você pediu um voto. E agora é o momento de agradecer essas pessoas que acreditam em você. Você já falou tudo, né? É o momento de agradecer. Dizer aos 946 eleitores que acreditaram nesse vereador, dizer assim, eu não vou decepcionar, eu não vou tomar o voto de vocês. Mais uma vez, eu vou trabalhar sem cessar, trabalhar 24 horas por dia, trabalhar, pode contar com esse vereador que iremos fazer diferente. Tenho certeza que dessa vez eu não vou precisar fazer talvez 2.753 requerimentos de indicações. Eu vou ter muito mais, vai ser muito mais fácil trabalhar com o prefeito que a gente elegeu, que tirou quase 20 mil votos em São Sebastião. Tivemos juntos, várias vezes almoçamos com o Felipe Augusto, discutindo já a prioridade para o nosso bairro, para a Tropolândia, discutindo a prioridade para a Costa Norte, discutindo a prioridade para a Costa Sul e definindo, inclusive falando sobre o posto de saúde do Jaraguá. A gente estava discutindo esse assunto, para definir o que tem que ser feito de prioridade. Esse é o nosso objetivo, essa é a mensagem que eu deixo aos meus 946 eleitores dessa federação. Vamos trabalhar muito, sem cessar. E tenho fé em Deus, e assim eles querem que a gente faça totalmente diferente. E logicamente o gabinete é o instrumento de trabalho do vereador. Eu não posso fechar minhas portas para quem votou, para quem não votou. Eu vou atender da mesma forma. E aí, dizer ao povo mais uma vez, obrigado de coração. Vocês não vão se arrepender. Por mais 4 anos por ter conduzido os vereadores, logicamente a crítica a pessoas que falam coisas que não devem, não me conhecem, as portas estão abertas, vem até mim, vamos conversar e vamos discutir. Se eu fiz alguma coisa que o magoei, perdão, vamos tentar resolver e trabalhar por uma São Sebastião mais justa, mais igual. Finaliza aqui então mais um programa direto ao assunto. Deixar as palavras aí também com meu amigo Dedinho Melo. Foi um grande prazer, Temoso, estar aqui entrevistando você ao programa Direto ao Assunto PSD de São Sebastião. Muito obrigado a todos os meus companheiros. E falando que a próxima entrevista vai ser com também o vereador reeleito Ercílio de Souza, da Costa Sul de São Sebastião, que também vai dar suas explicações, vai dizer seus novos projetos, no novo mandato que ele tem, e agradecer a todos os nossos ouvintes, nossos amigos que nos acompanham no Direto ao Assunto. Muito obrigado. PSB é trabalho, PSB é você, PSB é verdade, PSB é você.